Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, vindo aqui falar de coisa boa, falar da vitória das Sereias na estreia do Campeonato Brasileiro. Sereias que não tiveram um bom Campeonato Brasileiro no ano passado, mas que dessa vez começam com o pé direito, digamos assim, já nesse início de Brasileirão. Santos enfrentou o Flamengo, recebeu o Flamengo em casa na sexta-feira, dia 24, às 8 da noite, e venceu por 3-0. Então, o Santos começando muito bem. E vamos falar aqui um pouco e tentar passar os lances. Eu ainda tenho aquela dúvida sobre o Globoesporte.com, se eles deixam transmitir os jogos, os vídeos que eles colocam no YouTube, mas vou tentar aqui fazer a transmissão. Se não der, a gente faz um disclaimer, a gente faz uma observação. Antes, peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e comente aí a sua expectativa para as Sereias da Vila neste Brasileirão 2023. Um Brasileirão que a gente começa com expectativas, falando agora um pouco sobre a questão do futebol feminino. Então, diz pelo menos que vai ter jogos transmitidos na TV aberta, pela Rede Globo. Também é ano de Copa do Mundo Feminina, mas já é um brasileiro que vai sendo marcado aí por jogos muito díspares, né? O Ceará, que já vinha de um desempenho ruim na não sei se era Copa, na Supercopa Feminina, tinha tomado 10-0 do Flamengo, já estreou tomando 14-0 do Corinthians, o Real Ariquemes tomou 9-0 do Palmeiras, o próprio Santos teve algumas goleadas, mas mais no Campeonato Paulista, mas acho que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então a gente lamenta, né? Porque normalmente é sinal de que esse time é, tende mais para amadorismo que para uma competitividade profissional. Isso é ruim para a modalidade, é ruim para o futebol de um modo geral, é muito ruim para o futebol feminino. Mas torçamos para que o nível suba, mas que o Santos consiga ainda mais subir o nível. De novo, né? O Santista começava esperançoso esse torneio, mantém a esperança com esse começo muito bom contra o Flamengo. O Flamengo que é um time que tem dinheiro, que deu trabalho para o Santos também nos últimos anos. Vem com a Bárbara, por exemplo, no gol, que dispensa comentários. Eu acho que até comentei da Soler Reimes, que parece que está contundida, não consegui ouvir a narração inteira do jogo, mas felizmente o Santos começa aí com uma vitória para animar o torcedor santista, um Santos que era previsto ter mais investimentos esse ano, então acho que dá para ter um pouquinho mais de esperança. Então, vamos falar aqui deste Santos e Flamengo. O Santos que foi a campo com Camila Rodrigues no gol, Gi Fernandes, Camila, Kaká e Bia Menezes, Brena, Yaya e Taizinha, Kathleen, Fabi Simões e Cristiane. Este foi o time titular do técnico Cleiton Lima. Uh, vou falando então um pouco sobre o jogo, né? O Santos venceu por 3-0. Marcou um gol logo no começo, mas o gol foi anulado. Eu não sei no replay aqui que eu vi, eu vou tentar passar depois. Não, fiquei em dúvida. Lembrando, de novo, dentro desse discurso de futebol feminino que não tem o amparo necessário, não tem VAR também, e, poxa vida, para um campeonato brasileiro acho que era viável, né? Então, o Santos começou logo no primeiro minuto, segundo minuto, já conseguiu marcar um gol. Cristiano de cabeça, porém o gol foi anulado. E o Santos continuou pressionando bem, e abriu o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo. Gol de Fabi Simões, foi uma cobrança de escanteio, teve um bate-rebate lá, meio esquisito, e a bola sobrou no pé da Fabi Simões, que chutou de esquerda, um gol. O Santos continuou dominando a partida e conseguiu ampliar nos 46 minutos do primeiro tempo, mais uma cobrança de escanteio, mais um bate-rebate. A bola sobrou para a Taizinha, também numa posição duvidosa, e de novo, né, não tem VAR. Não sei, é difícil pelos vídeos que eu assisti, assim, vou até de novo tentar colocar, né, vai depender de várias coisas para conseguir assistir, mas como não tem VAR, não deu para saber se ela estava impedida ou não. É uma posição duvidosa, de qualquer forma o gol foi validado, 2-0.
Voltando para o segundo tempo, logo aos 8 minutos, a Bia Menezes fez um cruzamento espetacular, assim, muito longe, de muito longe, e a Cristiane apareceu livre, nem tão livre, na verdade, ela estava sendo marcada à distância, né? Aquela marcação que o time masculino do Santos adora fazer, que é você ficar de olho na bola e deixa o jogador livre. Então, a defesa do Flamengo marcou a Cristiane nesse sentido, e aí você deixa a Cristiane livre desse jeito. Ela conseguiu cabecear no oposto da onde ela estava, no oposto da goleira. Belo gol. E ainda, no final, o Santos ainda teve mais um gol que foi anulado por impedimento. Eu acho que estava no começo do lance. Se passar aqui, eu vou marcar. Mas, de qualquer forma, então, Fabi Simões aos 21, Taizinho aos 46 e Cristiane aos 8 selaram essa vitória do Santos para 3.683 pessoas. Então, para uma sexta-feira à noite, né, podia ser um público um pouco melhor. Infelizmente, o Santos não teve aí essa presença massiva. E agora, fica a nota aqui. Caso o GM censure por usar as imagens dele, todos os créditos ao ge.com, ao YouTube do ge.com, mas se for bloqueado, essa parte aqui vai ser anulada e eu continuo depois do vídeo. Vocês ficarão sabendo quando assistirem o vídeo, certo? Torçamos para que não seja anulado. E caso não seja, vocês ouvirão Dandan Pereira. Santos que começa bem esse Campeonato Brasileiro. Na verdade que não é líder, porque bom, o Corinthians meteu 14, o Palmeiras meteu 9, mas começa bem, começa vencendo, é muito importante isso. E na próxima rodada enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba, no CT do Caju, né? Para quem é de Curitiba ou do Paraná sabe que é o centro de treinamento do Atlético. Talvez eu esteja lá, mas acho bem difícil, não sei, nunca fui no CT do Caju, não faço nem ideia de como que seja. De qualquer forma, um bom começo aí para Sereias da Vila, que seja um ano melhor, seja uma temporada melhor nesse Campeonato Brasileiro, depois no Campeonato Paulista, que o Santos consiga aí é, vaga para Libertadores, enfim, um bom desempenho no Campeonato Nacional. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, deixa um like, comente também o que você quiser. E no mais, para cima delas, toda a força do mundo para as sereias. Abraço!